Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um Unicast, o podcast da Unijovem IBVG. Estamos aqui com uma pessoa muito ilustre, um membro da Batista, e é o pastor Valdir, nosso amigo, nosso irmão, aquele que faz a abertura do culto, sensacional. Sempre gosto da leitura da palavra, muito boa. Verdade. Então, estamos aqui, sou o Isaac, vamos falar sobre firme, né? Então, firme igual um pudim em cima de uma gelatina. Eu sou Raquel e eu ainda não pensei numa frase. Eu sou a Bruninha, não consegui pensar em nada engraçado, então vou usar uma frase de efeito do filme Mulan. Não importa quanto o vento sopre, a montanha jamais se curva diante dele. Nossa, falei que ia ser filosófico da Bruninha. Firme também, igual o Isaac. Igual um prego em cima de uma areia, fincado na areia. Então, Bem-vindo, Valdir. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, bom estar com vocês agora aqui. Muito bom. Agora vamos passar para nossas perguntas. Bruninha tem umas... Vamos lá. Então. A Bíblia diz em Efésios 6, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De forma prática, como nós podemos usar a fé como defesa e a palavra como uma espécie de arma, por assim dizer? Bom, boa estreia. um bom início, né? Esse texto, Paulo ele descreve ali a armadura, né? A vestimenta de um soldado romano para que o povo de Deus possa se vestir, se preparar, né, pro dia a dia, né, das situações que nós vivemos na vida. Em relação à fé, né, ele usa ali o escudo, ele usa a couraça da justiça, ele usa a espada do Espírito. Nós temos a palavra de Deus, né, igual você fez a referência, né, no qual ela é a espada pela qual a gente vai tomar posse para poder, com base nessa palavra, né, vencer as artimanhas, as confrontações, as afrontas que nós sofremos todos os dias, né? Sim. E a palavra de Deus tem essa propriedade, quando a gente se apropria dela, né, pro dia a dia, fazendo uso da palavra, a gente consegue investir de forma prática, né, e vencer rompendo essas confrontações que vêm sobre nós. Muito bom. Conforme a gente vai tendo conhecimento da palavra e do que ela pode fazer do nosso dia a dia, a gente escolhe de uma forma mais sensata, né? A gente se move de uma forma mais sensata pelo Espírito, e isso nos dá firmeza para seguir em frente, né? Muito interessante isso. É interessante que a armadura toda, né? Ela, não sei se eu tô errada ou não, mas eu nunca usei uma armadura, né? Mas eu tenho a impressão de que quando as pessoas colocam a armadura, elas precisam ficar ali numa posição centrada, né? Numa posição em pé ali para não perder o equilíbrio, tá sempre atento com as coisas que vêm na frente, para conseguir colocar o escudo ali na frente, para conseguir se posicionar com a espada, né? Então parece que também aqui entra muito aquele versículo para a gente estar sempre atento, né? Vigiar e orar. Então não é só estar, beleza, tô de armadura agora. Mas tem alguns pontos da armadura, né? Que eles permitem que você seja atacado ali. Tanto é que você precisa se movimentar, né? Senão você vai ficar duro ali. Aí é mais fácil já concretar logo, chama uma betoneira. Esse texto aqui que a Bruninha citou, ele é bem interessante. No passado, eu lembro quando eu levava, era mais o Daniel, né, que tem a Raquel e o Daniel, né, meus filhos, né, e eu costumava levar o Daniel para a escola em Santo André, moro em São Bernardo, levava ele para a escola, e depois a minha esposa trazia ele, né, mas durante o caminho de ida ele era pequeno ainda, e a gente sempre conversava em casa e principalmente no carro, né, e eu falava para ele, a gente conversava sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã, né, ele estudou sempre num colégio cristão também. Então, no caminho, eu lembro de falar para ele assim, algumas vezes, né? E aí, como é que tá a sua vida devocional, né?
você tem orado, tem lido a palavra de Deus? E aí eu lembro que eu perguntava várias vezes para ele de manhã, você se preparou para sair de casa hoje? Com que roupa você saiu? Você percebeu se estava frio, pôs roupa quente, se estava calor, pôs roupa de calor, ou saiu pelado mesmo? Não, Sem preparo nenhum. Porque a palavra fala revestivos, né? Da armadura de Deus. Exatamente. E quantas vezes nós saímos de casa para o dia a dia, para enfrentar as coisas do dia a dia, e nós não colocamos roupa, nós temos espiritualmente pelados, nus. É verdade. Né? Quando ali fala que uma vez que a gente se reveste dessa armadura, o propósito é para a gente permanecer firme e inabalável. Exatamente. Né? Porque as investidas elas vêm. Então fala do calçado no pé, fala da espada do Espírito, fala da couraça da justiça, do capacete da salvação, né? Cingivos com a verdade. São proteções para que a gente vença as batalhas do dia a dia e aquilo que vem contra a nossa vida, né? E muitas vezes nós saímos nus pro dia a dia, né? Se fizer frio, tá sem roupa. Se fizer calor, vai queimar o pé, porque não tem calçado nenhum. Exatamente. Verdade. Né? Então eu falava pra assim, ficava me olhando, eu falei, e aí, que roupa você vestiu hoje? Tá preparado? Saiu de roupa ou veio nu pra escola? E a gente ia rindo, ia conversando, e ele pensa nisso até hoje. Muito Senão bom. nós ficamos mais vulneráveis, né? Exato. Esse tipo de coisa. Mas é pra gente, né? Né? Com que roupa eu saio todos os dias? Eu me vesti, de fato, para aquilo que vem pela frente. Porque não existe dia neutro, né, pro cristão. Não. Não tem dia neutro, né? Você pode ter dias de paz, dias de mais tribulação no dia a dia, né? Mas assim, não tem dia neutro, né? A palavra nos exorta e nos alerta, né? Que o inimigo anda ao derredor, né? E situações adversas podem vir, né? E de que forma a gente vai estar vestido para estar firme, tomando aí o que você colocou, né? Usando desses atributos para permanecer firmes na fé. Legal. Né? Nossa, muito bom. Agora eu vou ficar pensando então. na casa. Olha bem no espelho. Exatamente. Será que eu me vesti hoje? E partindo para a próxima pergunta, também em Efésios 6, há um versículo que diz: No demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Inclusive, uma outra versão diz aperfeiçoador. Então, a palavra ela nos diz para nós nos enraizarmos e nos fortalecermos em Deus, e não em outras coisas. Quais você acha que são os maiores erros que a gente comete nesse sentido? Bom, o texto de Hebreus, ele é claro, né? Que nós devemos olhar pro Senhor. Antes de chegar nesse texto, nós temos lá Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé. É o texto que fala sobre a fé. Ele começa dando uma definição, né? Que a fé é a certeza das coisas que se não veem, a convicção dos fatos que se esperam, né? E depois ele discorre sobre os homens que estão ali registrados na palavra de Deus, que viveram sua vida firmados na fé. E quando ele entra no capítulo 12, ele aponta para nós. Aí o autor de Hebreus vem para nós, né? Dizendo que nós somos rodeados de várias testemunhas, né? E para que a gente abandone todo o peso e todo o pecado que nos assedia, né? E aí sim, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E fala de Cristo, né? Do sofrimento que ele teve e de como nesse processo nós precisamos olhar pro Senhor, né? E o grande problema é esse. Né? Muitas vezes nós não olhamos para Cristo. Né? A nossa fé ela é firmada, obviamente, olhando para as Escrituras, mas ela aponta para aquilo que vem para frente. Né? No Antigo Testamento nós temos os homens de fé, que relata lá em Hebreus, e eles tinham a promessa do Senhor. E é para a promessa que eles olhavam. Né? E com a promessa diante dos seus olhos é que eles caminhavam. Né? Foi assim com Abraão, foi com Noé, foi com José, foi com Moisés, vem Daniel, e aí os profetas, né, que pregaram a palavra crendo na promessa da vinda do Messias. Né? E em tudo aquilo que o Senhor havia prometido no Novo Testamento, continua a mesma coisa. Né? E alcança a nossa vida nos dias de hoje. Né? Nós aguardamos a vinda do Senhor e aquela herança celestial que nos aguarda. Né? Por isso a Bíblia recomenda que a gente olhe para o Senhor. Né? Uma vida firmada, uma fé firmada
estar firme na fé, ela vem de nós olharmos para Cristo, tão somente para o Senhor. Sim. Né? O grande risco é, pelas circunstâncias da vida, nós tirarmos os olhos do Senhor. Sim. Sabe que quando eu pensei nessa pergunta, a primeira coisa que veio à minha mente foi uma questão de uma certa arrogância da nossa parte, de às vezes nós não nos apoiarmos em Deus. Mas hoje eu pensei também num outro ponto, de coisas boas que nós recebemos e que nós reconhecemos que vem de Deus. Por exemplo, um emprego, um talento, um relacionamento, que seja, mas que de alguma forma elas em algum momento começam a ocupar um espaço maior, um espaço que deveria ser de Deus na nossa vida. Então, meio que talvez por uma certa ignorância, a gente acaba se apoiando nessas coisas que são transitórias, acabam se tornando ídolos para nós, ao invés da gente focar em Cristo. A gente acaba focando nessas bênçãos, né? Falando, nossa, mas Deus me deu isso, Deus é tão bom, porque me deu isso, e Sim. isso. Exatamente. Isso é tão bom. Aí você começa, às vezes, deixar um pouco mesmo de lado. Começa a parar de olhar para quem te deu a bênção, né? É verdade. Você começa a olhar demais pra bênção. É porque ele é a base, né? E se você tem uma base que ela é eterna, ela jamais acaba. Agora, se você tem uma base que ela é transitória, ou que em algum momento ela possa ser destruída, ou possa com o tempo ficar ruim, e isso sendo a base, quando isso desmorona, tudo que tá em cima desmorona. É verdade. Né? Então, Realmente. se Cristo ele é a base, o que tá em cima pode ir e vir, mas ele é eterno, vai continuar ali, não vai desmoronar. Mas se a gente coloca alguma coisa que é o trabalho, um relacionamento, uma coisa que eu tenho um talento embaixo, quando aquilo sumir, tudo que tá em cima vai ruir. E aí não vai ter como com continuar. certeza. Né? A fundação firme é a base para se construir em cima. Exatamente. Você tem É fundação, isso aí. você Eu pode manjo um construir. pouco disso aí. Entramos na área dela, a delícia dela. O olhar até mudou. Por isso a gente faz sondagem, gente. Pode voltar. Momento Retomando. técnico. Você citou agora há pouco o versículo que diz para nós deixarmos o pecado que nos rodeia tão de perto. E também no livro de Tiago ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia ela nos orienta a fugir do pecado e não adotar uma postura de desafio, de vai lá, vai para cima que você aguenta. Sim. Então eu gostaria que você comentasse dos perigos de nós flertarmos com o pecado. De, por exemplo, estar em certos lugares ou ver certas coisas que, não, isso não vai me afetar muito. Um dos efeitos práticos da fé, né? Porque nós cremos no Senhor, olhamos para as promessas, né? Para aquilo que vem pela frente, que nos aguarda, e com base nessas promessas, na promessa do Senhor, né? É que nós vivemos, né? Para chegar nesse ponto, a gente vai entrar de forma prática, né? Como é que a fé ela vai operar na prática? De que maneira ela atinge a minha vida no cotidiano e ela vai se manifestar? Eu vejo em duas áreas. Primeiro é numa transformação de vida, que vai tocar num novo modo de viver, né? Segundo aos Coríntios 5:17, diz isso que tudo fez novo, né? Somos novas criaturas, né? Uma novidade de vida. E em segundo, um serviço cristão, né? Que lá a gente vai lá para Tiago, que a fé sem obras é morta. Então, uma fé real, ela é visualizada, né? Ela é compreendida, ela é manifesta no nosso dia a dia pelas obras que nós executamos, aquelas obras para as quais nós fomos preparados, como diz lá em Efésios 2:10. Uma vez que a fé ela manifesta na transformação de vida, isso vai apontar no que você falou agora, que é a gente flertar com o pecado. Se há uma tendência, se há uma proximidade com o pecado, de maneira oposta, a gente está deixando essa vida transformada para a qual nós somos chamados a viver, que o Espírito Santo fala conosco todos os dias, né? E nos capacita a ter essa transformação. Então, o perigo de viver flertando com o pecado é de gradativamente deixar a fé. Uma vez que a gente se aproxima do pecado, vai tendo tendências a práticas que não coincidem com essa vida transformada, um dos aspectos da fé genuína que se opera na prática, que é a transformação, deixa de ser evidente. E aí sim, aí a fé começa a deixar de ser firme nesse pé, né? E se ela está firmada nesses dois pontos, se um cai,
começa a cair outras coisas também. Uhum. Então, o perigo da proximidade com o pecado, né, de coisas que são inocentes, mas que não concordam com essa nova vida que nós somos chamados a viver, ela pode fazer ruir ou fazer ficar doente a nossa fé. Sim, é verdade. Né? Por isso, ela deve ser evitada ao máximo, né? E nesse versículo mesmo que você falou, né, da gente sujeitar a Deus, né, resistir ao diabo, né, e da gente se afastar do pecado, porque o pecado vai afetar essa nova vida transformada que é necessário que haja, porque essa vida vai testificar da nossa fé. Tanto que o testemunho cristão, ele tem esse poder de impactar outras vidas, né? Pessoas que eram de uma forma, aceitam a Cristo, recebem a Jesus, pessoas olham para essa nova vida e falam, algo novo aconteceu. Já não é mais a mesma coisa. O que foi que houve? Né? E aí quando procura saber, aquela pessoa atendeu ao chamado do Evangelho, conheceu a Cristo, confiou no Senhor e tem agora uma nova vida. Então o perigo do pecado é abalar a nossa fé nesse sentido, de uma vida que deveria ser transformada, mas que está tendendo a práticas antigas ou práticas que não concordam com a palavra, com esse novo modelo que está proposto para nós. Acaba virando um pecado de estimação, né? Vem até aquela questão que a Bruninha falou, né? De você falar, não, Deus, essa parte aqui pode deixar que eu cuido. Essa parte da minha vida aqui tá legal, eu não vou orar por ela, sabe? E às vezes a gente tem um pecado de estimação e isso vai ruindo a gente sem a gente perceber, né? Isso é complexo. E é o que o pastor Edgar comentou na última semana, né? De a pior coisa para um cristão é ter sucesso naquilo que ele não foi chamado para fazer. Então, fazer um pecado ali, um pecadinho de estimação, escondido, ninguém descobriu, e aí você vai, faz de novo, faz de novo. E quando chega, seu coração tá em pedaços, porque você se apoiou nisso e deixou, mais uma vez, de se apoiar no Senhor, né? É verdade. Eu acho interessante o que a Raquel falou antes sobre vigiar, porque eu acho que isso também envolve uma autoanálise de vez em quando, de onde eu estou acertando, onde eu estou errando, e exatamente isso. Esse pecado X foi ocasionalmente ou eu deixei que ele virasse um hábito? Ou que desculpas eu estou dando para pecar? Aquela vez eu pequei por causa de fulano. Eu pequei por causa de tal circunstância. Então a gente também acho que é importante fazer esse exame. Nunca olha pra dentro, né? Sempre olha pras coisas que estão acontecendo fora, né? E nunca assume, né? Fala, não, realmente eu pequei e já pede perdão ali e pronto, né? Uma vez que tem a fonte externa, a gente sempre tá numa posição de vítima, né? Isso é verdade. Exatamente. Senhor, não foi culpa minha. Teve um terceiro, teve um outro, teve aquilo. Sempre teve tem outro isso. culpado. Teve a Eva. Chega um dia na igreja, tá só você e o pastor prega olhando pra vocês e fala, puxa, tal pessoa devia estar aqui. Ela devia ouvir isso, sabe? Nunca é pra gente. Exatamente. Você citou também mais um versículo que eu tinha usado pra montar uma pergunta, que foi justamente o de Tiago 2, que a fé sem obras é morta. Sim. E a fé, essas obras, elas são para testemunhar para os outros, mas como você acha que elas contribuem para nossa própria firmeza no caminho do evangelho? Sim, aí vai entrar na questão do serviço cristão, né? Paulo, nas suas cartas, em todo o Novo Testamento, a gente vai ver que as pessoas que abraçaram a fé, elas foram chamadas a um novo modelo de vida e também ao serviço cristão, né? Ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver isso. E na medida que a fé é transformada em obras, né? Ou ela é vista, né? Você vai ter evidência dessa fé através das obras. Servindo ao Senhor, você vai ter experiências com o Senhor. E essa experiência com o Senhor vai fortalecendo a sua fé. Sem dúvida. Né? Tem essa relação direta de nós servirmos ao Senhor pela fé que nós temos, né? Nós não servimos a Deus para o que Ele pode nos dar, mas porque Ele já nos deu de antemão, nós servimos Ele em gratidão e em amor. Né? E essa resposta de serviço nos faz ter experiências com Deus. É nessa caminhada de servir ao Senhor que a gente vai ter enormes e grandes maravilhas com o Senhor, experiências com Ele. Às vezes são coisas pequenas, mas que impactam a nossa vida de uma forma muito positiva, que marcam a nossa história. E essas marcas fortalecem a nossa fé para a gente continuar caminhando e ficar cada vez mais firme no Senhor. Então tem essa relação direta entre a fé e as obras. É verdade.
Se a gente for olhar os heróis da fé, né, todos eles tiveram experiências maravilhosas ali com Deus, né? Porque eles se colocaram à disposição, né? Se colocaram no chamado mesmo do Senhor e Deus foi falando ali com eles. Foi ser forte e corajoso, né? E outras tantas experiências. E é engraçado que até o que a Raquel citou do ser forte e corajoso, Deus fala uma vez com Josué, ali fala de novo, e aí ele percebe que Josué ainda tá meio titubeante assim. Não disse eu, seja forte e corajoso, continua, né? Porque existem situações que, de fato, são pequenas, e aí o Senhor nos dá fé pra gente seguir, e existem outras que é que nem a música fala, rompendo em fé, né? Essa nossa fé é provada no momento e fala assim, puxa, é só Deus pra poder fazer isso acontecer. Imagina, Josué era um cara que tinha que continuar o que Moisés tinha feito. Na cabeça. Então, imagina essa responsa. Então, é aquele negócio, né? Continua firme, não olha nem pra esquerda nem pra direita, olha pra frente, eu vou estar lá, vai acontecer, né? Então, siga em frente. É incrível isso. E ele ainda pontua, né, nesse texto, né? Medita na minha palavra dia e noite. Exatamente. Né? Porque através da palavra também essa fé vai sendo edificada e a gente vai aprendendo aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Né? Deixa continua naquele, né? Abandona isso, abraça esse novo, né? As formas de servir ao Senhor, né? Que eles põem também na palavra. Então esse meditar vai construindo e edificando essa fé pro dia a dia, né? Que é tão necessária pra gente. Com certeza. Sim. Eu achei interessante a versão que coloca Jesus como aperfeiçoador da nossa fé, justamente porque não aceitei a Cristo, agora eu tenho uma super fé, e é isso, vida que segue, acabou. Mas não, nós vamos adquirindo experiências com Deus, maturidade e sabedoria para seguir. Então, é um processo, é uma caminhada junto dele. Acho que o mais interessante nisso é entender que você nasceu de novo. E uma criança, ela precisa engatinhar, ela precisa começar a levantar e começa a titubear. E aos poucos ela vai aprendendo a andar. Então é de fato nascer de novo e aí começar a entender o que é do reino, né? E aí eu sempre me pergunto, quando eu fico pensando, né, que a gente nasceu de novo, será que um dia a gente vai virar adulto na fé? Porque parece tão difícil, né? Parece Esperamos que a gente que é sim. sempre um garotinho, né? Uma criancinha pequena. E parece que quando as pessoas começam a ficar adultas na fé, elas caem no erro de achar que elas dependem delas mesmas. E aí volta tudo de novo desde o começo. Outra vez. O grande problema é que depois que algo está maduro, o próximo passo é passar do ponto, apodrecer e cair. Então você tem que entender que se você está maduro, se você está de pé, tem que se cuidar para não cair, né? Então não deixa apodrecer a situação, continua maduro. Realmente. Por isso a necessidade da gente ser sempre como criança, né? É. A gente deve ser sempre como criança, mas não pode continuar sendo infantil. Sim. Né? Então a gente tem que ser como criança, que depende e confia integralmente no Senhor, assim como um bebê, né? Sim. Eu lembro como todo bebê acontece isso, e lá em casa não foi diferente, nos primeiros passos da Raquel e do Daniel, né? A Ana ficava lá e eu aqui, quando vai aprender a andar, né? Só de abrir o braço, a criança ela quer ir e ela confia que você vai segurar. Ela não sabe de fato se ela vai cair ou não, mas é muito tendencioso que ela caia, né? Que ela tende a pensar em cair. Não dá pra colocar rodinha na criança, né? Mas você tá lá, né? De braço aberto para segurar. Né? Ela confia que isso vai acontecer. Eu lembro do meu sobrinho, uma vez eu tava no escritório do trabalho e minha irmã foi com ele lá e tem uma estante assim, de madeira e eu peguei ele e coloquei ele em cima assim. Eu coloquei, sabe quando a criança agacha assim um pouquinho e fica com medo de estar lá em cima? Quero descer, mas não sei como. Agora? E agora o que eu faço? Aí eu falei, Diego, pode pular que o tio te pega. Ele não pensou duas vezes, ele se jogou. Olha. Ele se jogou e eu peguei. Tensão não de cast. Não façam isso em casa. Mas ele confiou que ele podia, né? E ele se jogou. Então a gente deve ser sempre como criança no Senhor. Aquele que confia, que depende, mas não pode ser infantil a vida toda, porque a gente vai crescer, né? Precisa crescer, né? Com certeza. A gente deve ser criança nessa condição de confiar e depender, mas não pode ser infantil nem imaturo por toda a vida. A gente vai crescer e buscando essa maturidade no Senhor, né? Assim, no aperfeiçoado, como Jesus fala naquele texto, né? Aquele que a gente olha para ele, vê o que o Senhor fez
né? Os sofrimentos pelos quais ele passou, mas a alegria que ele teve naquele momento pela obra realizada, né? A gente olha pelo que ele passou e na fé, pela fé, a gente vai passar por esses momentos também, né? Servindo ao Senhor e buscando uma vida de transformação, é inevitável que venham momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos difíceis, né? Mas ele passou e tem a promessa de que a gente passaria também, olhando para aquela promessa para a qual a gente aguarda. Amém. Aqueles que eram do passado olhavam para a primeira vinda. Agora nós olhamos para a volta dele, né? Sim. Glória a Deus. Isso aí. Temos mais perguntas? Mais uma? Ah, meu Deus. E aí, Bruninha? Vamos lá. É um pouco do que a gente já comentou, mas eu tinha separado 2 versículos aqui. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. E 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. O que de fato é estar vigilantes? Estar atento, né? À própria vida, a forma de caminhar, né? Discernindo as coisas que acontecem ao redor, né? Pedro vai falar em vigilância e sobriedade, né? Lá na sua primeira carta. Então, esse estar vigilante, né? Que Paulo vai falar em 1 Coríntios 16, né? Fala sobre isso. E a gente está atento, né? De maneira sóbria, de maneira desperta, de maneira discernindo o que acontece ao nosso redor. Olhando para o Senhor e olhando para a palavra, né? Sem distração, né? Um vigia, quando ele está na guarita, né? A questão da vigilância é a questão da atenção, né? Se ele é um vigia, ele tem que estar com olhos fitos na situação que está acontecendo ao redor. Se ele se distrai com o jogo, né, da quarta-feira à noite que acontece lá, que a Globo está transmitindo, né, e ele está no radinho, vigiando no radinho, ou olhando no celular, se algum movimento ele olha, alguém passa, ele não vê. Já foi. Pode ser a vida dele que foi colocada em risco por um momento de desatenção. Então a vigilância é a atenção total, partindo do pressuposto que ele está numa missão. Para a gente a vida cristã é a mesma coisa, nós estamos numa missão. Com certeza. Né? Então a vigilância tem a ver com a nossa própria sobrevivência, vamos dizer assim, espiritual, né? Porque é um momento de distração, a gente abaixa a guarda e a gente pode esmorecer. Então a vigilância ela é um instrumento, né? Uma virtude que a gente deve praticar para que a gente se mantenha numa posição adequada, né? Espiritualmente. Sensacional. Quando eu tirava meu quarto de hora lá na guarita, é muito complicado você continuar vigilante, você ficar sempre olhando, porque uma hora dá sono, uma hora seu olho começa a pesar, você quer parar, mas não, você tem que continuar seguindo em frente, né? É a mesma questão, né? A caminhada não é fácil, mas a gente pega a nossa cruz e segue a Cristo, e isso vai proteger tanto nós que estamos ali vigilantes, quanto aqueles que estão junto da gente, né? Porque você tá ali vigilando, você tá fazendo a vigia, você tá na guarita protegendo você e toda a guarda que tá atrás de você. Isso que eu tava pensando. Existe um povo que tá junto com você, que a sua vigilância, a sua oração, a sua forma de viver vai impactar outras vidas. Né? Com certeza. E aí isso vai salvar, é igual que fala em Tiago, né? Se você conseguir fazer com que uma pessoa se converta dos seus pecados, ou se converta, né? Você vai cobrir uma multidão de pecados e essas pessoas vão seguir com você. Sim. Isso é incrível. É a questão do testemunho, né? Se você é referência também de Exatamente. testemunho, e aí você cai, muitas outras pessoas podem olhar pra você e falar, então eu também posso, né? Sim. Sempre repercute. É, de uma forma positiva ou negativa, Exatamente. sempre repercute. Exatamente. É aquela questão de ter o olho fixo em Cristo, não numa pessoa, né? Porque às vezes a pessoa pode ser um exemplo incrível, mas ele ainda assim é humano. Ele ainda pode acabar caindo, pode acabar errando, né? E aí é olhar e ver, não, ele em Cristo está passando por um momento difícil e também vai voltar a servir da melhor forma possível. Sim. Os heróis da fé que a gente encontra lá em Hebreus 11, todos eles tiveram falhas. Então. Nenhum deles deixou de tropeçar. No entanto, eles estão lá em destaque como pessoas que viveram uma vida de fé. Perseveraram apesar de tudo. Perseveraram apesar de tudo, né? E isso nos motiva porque foram homens que viveram uma vida comum, viveram grandes experiências com Deus, mas também pisaram na bola com o Senhor. É verdade. Né? Como a gente também pisa. É verdade. Sim. Muitas vezes, né? Mas Deus não busca, né? Essa
perfeição a ponto de que a gente se exalte e se esqueça dele. Né? Ele busca pessoas que creem, que dependem, que confiam nele, no seu poder, na sua bondade, graça e misericórdia, e que dessa forma caminham, né, para o alvo, para a promessa da qual a gente aguarda, buscando sempre permanecer firmes na fé. Sensacional. Amém. Amém, gente? É isso Amém. aí. Esse foi o nosso Unicast. Eu agradeço pela sua presença, preferência aí, escutando a gente. Valdir, obrigada Valdir. pelo convite. A gente Muito vai te chamar obrigada. mais vezes, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal estar aqui com Foi vocês, mesmo. né? É um trabalho muito bacana, eu pude acompanhar, né? Assim que recebi o convite, eu fui lá acompanhar para ver como funcionava, né? Gostei bastante, né? Legal. Vocês estão de parabéns, Deus continue abençoando vocês. Glória a Amém. Deus. Amém. Foi muito bom ter você aqui. E é isso aí, gente. Vamos pro próximo. Esteja conosco. Deus Valeu, abençoe. pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.